Olá malta, bem-vindos mais uma vez ao Building on YouTube. Aqui há umas semanas fizemos uma entrevista no escritório NZEB Office+, da HomeGrid e da Associação Passive House, na qual abordámos um pouco o estado atual da construção e os fundamentos que regem a norma Passive House, ok? Fiquei de vos mostrar nessa entrevista a plataforma online onde podemos ver o desempenho energético do escritório e também mostrar-vos um pouco quais os passos dados na reabilitação deste escritório, ok? Bom, é isso que vamos ver agora mesmo. Fiquem comigo. Bom, o que temos de fazer então é abrir a página do HomeGrid no nosso computador, ok? De seguida vamos aqui ao separador que diz Portfólio. E depois vamos ter aqui os vários projetos com certificação Passive House, ok? Portanto, as obras, os projetos já concluídos que têm certificação Passive House. Vamos selecionar então aquilo que queremos, que é o nosso escritório NZEB Office+, ok? Portanto, podemos ver que o escritório NZEB Office+, é o primeiro escritório Passive House e a primeira reabilitação Passive House em Portugal. Pronto, depois temos aqui algumas fotografias que podemos ir acompanhando. E chegamos então aqui à ligação que nos vai dar acesso à plataforma, ok? Estas são as palavras passe que podemos, a palavra passe e o utilizador que podemos ter que colocar, ok? Se nos for pedido, vamos então ter acesso. Pronto, não foi necessário, ele passou diretamente para a plataforma. Pronto. Portanto, isto dá-nos logo a localização geográfica do escritório. Selecionamos aqui. Temos já aqui alguma informação do desempenho energético do escritório, portanto, níveis de CO2, temperatura interior, umidade exterior, já lá vamos ver isto tudo com mais calma, ok? E carregamos aqui neste ícone que diz sinóticos. Pronto. O que é que nos aparece? Aparece-nos a informação do desempenho energético do escritório. Logo para começar temos aqui a temperatura exterior que no momento em que eu estou a ver isto está a 19,37 graus, portanto lá fora. A umidade está a 66,19, portanto não é um dia muito úmido, é um dia normal, estamos no outono. Pronto, no interior da habitação ou do escritório o que é que temos? Temos uma temperatura interior que está nos 24,67 graus, umidade interior 54,2 e níveis de CO2 de 899 ppm. Pronto. Ou seja, estes três parâmetros estão exatamente dentro dos níveis de conforto desejados, portanto a temperatura mais ou menos entre os 20 e os 25 graus, ok? A umidade interior, portanto isto já em níveis ideais, entre os 35% e os 55% de umidade, ok? E os níveis de CO2 abaixo dos 1500 ppm, portanto num compartimento. Portanto isto são níveis muito bons de conforto, ok? Pronto, depois do lado direito temos dois quadros, um que diz respeito, portanto, aos consumos e à produção de energia instantâneos, ok? E o segundo, que são os totais desde o início da monitorização, que foi em 20 de fevereiro de 2019, ok? Pronto. Consumo total de energia instantânea, neste momento está a ser de 0,291, portanto 0,291 kW, ok? O consumo de energia, arrefecimento, aquecimento, ou aquecimento e arrefecimento, 0,004 kW, ok? A produção de energia neste momento ainda está nos 0,201 kW, portanto ainda temos sol lá fora. O balanço de energia ainda temos, portanto, instantâneos, ainda há mais consumo do que produção, está nos menos 0,087 kW, ok? E depois passando aqui para o quadro dos totais desde o início da monitorização, temos um consumo de energia de 881,5 kWh, depois consumo de energia, aquecimento e arrefecimento 195 kWh, ok? Produção de energia total desde o início da monitorização 1326 kWh, o balanço de energia positivo está a 444,3 kWh e o balanço médio de energia por dia 1,867 kWh por dia, ok? Portanto, isto são valores bastante agradáveis, é o consumo energético do escritório e conseguimos perceber que isto está dentro dos parâmetros de conforto exigidos, ok? Pronto. Bom,
Podemos fazer esta análise de uma forma gráfica até, se quiserem, portanto, ver estes valores ou analisar estes valores ao longo do tempo, para ver qual é que é a evolução do desempenho energético deste escritório. Mas isto tudo serve para quê? Isto tudo serve para nós percebermos o que é que ganhamos em fazermos uma melhoria térmica ou uma melhoria de eficiência energética de um escritório ou de um edifício de uma forma passiva, isto é, tentando cumprir, tanto quanto possível, muitas vezes não dá, mas tenta-se cumprir tanto quanto possível os 5 pilares da norma Passive House, que são um bom isolamento térmico, estanqueidade ao ar, janelas adequadas e, se possível, ganhos solares, ok? Ausência de pontes térmicas e ventilação mecânica com recuperação de calor, ok? O que é que isto nos traz? Temperatura e umidade uniformes ao longo do ano, traz-nos conforto, traz-nos bem-estar dentro da habitação. No caso de um escritório, traz-nos produtividade, ok? No caso de um escritório e até no caso de escolas, ausência de sonolência, porque a quantidade de CO2 no interior é reduzida e mantém-se mais ou menos uniforme ao longo de todo o ano, ok? E tudo isto é produtividade, ok? No caso das empresas, isto é valor acrescentado para uma empresa, ok? Bom, vamos passar então à parte da obra, os passos dados para a reabilitação do escritório, ok? Vamos lá. Aqui a intervenção passou por atuar apenas pelo interior. Sim. Uma vez que não podíamos intervir na fachada, porque não se trata de um edifício histórico, mas como está ao lado do edifício da Câmara, não pode haver alteração da fachada. Claro. E depois também não houve acordo em termos de condomínio para intervir em todas as frações. Portanto, foi uma intervenção apenas na nossa fração, o que obrigou a intervir pelo interior. Portanto, basicamente o que fizemos foi então aplicar os tais princípios Passive House pelo interior do escritório, da fração. Ok. O primeiro passo, qual é que foi? Houve aqui uma fase intermédia e a primeira intervenção da obra foi precisamente a colocação das novas janelas. Portanto, esse foi o primeiro passo e até à fase seguinte da obra nós estivemos sempre a trabalhar. Portanto, as novas janelas foram colocadas pelo interior. A janela existente mantém-se e cumpre a função de não deixar a água da chuva entrar. Claro. Do ponto de vista térmico, não estamos a considerá-la em termos de desempenho. Portanto, isso é assegurado pela janela colocada pelo interior. A segunda fase da obra, aí sim já obrigou a haver aqui um período em que tivemos de sair do escritório para haver a intervenção de fundo que passou pelo tratamento de envolvente opaca, portanto a colocação de isolamento térmico no pavimento, 2 cm, e depois 6 cm nas paredes e 6 cm no teto. Ok. Paredes e teto 6 e no pavimento 2. Okay. Portanto, porque aqui havia uma limitação muito grande em termos... no fundo, tivemos de arranjar um compromisso entre a espessura adequada e não reduzir muito a área útil. Sim. Mas conseguiu-se, praticamente em toda a envolvente, não interromper o isolamento. Exatamente. Pronto, tentar minimizar ao máximo as pontes térmicas, não é? As pontes térmicas existem porque são variações geométricas. Sim, não são possíveis de alterar. Temos além dessas, não é? Das variações geométricas, sim. Mas garantimos a continuidade do isolamento térmico sem interrupções. Portanto, no fundo, aplicamos na íntegra a regra do lápis. E também temos estanqueidade ao ar, que é algo que não se vê aqui, que está por trás da placa de gesso, mas que foi também assegurada em toda a sua extensão da envolvente opaca e também na ligação às janelas. Okay. O outro aspecto aqui fundamental teve que ver com a ventilação. Portanto, ter um sistema de ventilação que garanta a renovação de ar adequada, também consoante a estação do ano, com o mínimo de impacto em termos de ruído e com a recuperação de calor. E é isso que faz esta unidade da Zehnder
que vemos aqui as condutas isoladas, portanto, que permite fazer a admissão do ar e depois a saída do ar usado. E a permuta de calor é feita dentro da unidade e depois temos a distribuição com as condutas de insuflação e as condutas de extração em perfeito equilíbrio. Pronto, e desse modo garantimos uma qualidade do ar e uma renovação do ar constante, e essa renovação ocorre mesmo quando a fração não está a ser utilizada. Okay? E desse modo garantimos a total ausência de patologias. Portanto, não haverá formação de fungos, de condensação, de bolores. Cheiros. Exatamente, odores. Ok. Temos também aqui outra vantagem, que é ter um ar higienicamente limpo, por causa da filtragem que é feita. Portanto, a unidade tem 2 filtros dentro da própria unidade. Nos dispositivos de extração temos também filtros individuais e depois ainda temos um filtro que mudamos de 20 em 20 dias, que é um primeiro filtro, muito básico, na conduta de admissão, e que, passado 20 dias de utilização, já está completamente preto. E aqui essa é a grande questão, que é se essas partículas não ficarem nestes filtros e nesta solução de filtros, onde é que elas vão ficar? Onde é que elas vão ser acumuladas? É aqui uma questão também de saúde, que é a questão fundamental quando falamos de qualidade do ar. Ok. Mas em termos de calor, frio, há aqui produção de calor, não é? Há um aproveitamento desse calor ou não? Cá dentro? Em termos dos equipamentos que vocês utilizam, nas impressoras, nos computadores, e depois em termos de luz, o que é que foi? Se foi alterar alguma coisa em função portanto, do efeito final ou do objetivo final? Portanto, a análise passive-house que é feita e o balanço passive-house que é feito, no fundo, entra em linha de conta com a energia que perdemos, e perdemos energia através da envolvente e através da ventilação, e a energia que ganhamos no edifício. E os ganhos de energia são através dos ganhos solares, que nesta situação são muito limitados, porque temos aqui uma orientação muito desfavorável. Portanto, tem poucos ganhos, apenas nas primeiras horas do dia, e não é suficiente. E depois os ganhos internos, portanto, da utilização, da presença de pessoas, dos equipamentos, etc. As restantes necessidades de aquecimento, para termos conforto, conforto no inverno, e as necessidades de arrefecimento, para termos conforto no verão, são supridas por uma unidade de ar-condicionado, que é um modo muito eficiente para lidar com estas baixas necessidades de aquecimento e arrefecimento. Porquê? Porque consegue dar uma resposta muito rápida às necessidades, e depois também, como estamos a falar de isolamento pelo interior e uma baixa inércia térmica, a resposta é praticamente imediata. Okay? Portanto, em termos de condicionamento. E estamos a falar de uma redução de 75% das necessidades de aquecimento em relação à situação anterior. Sim, fantástico. Okay. Portanto, neste momento vocês não têm aquecedores de parede, não é? Não têm pisos radiantes, vocês têm uma unidade de ar-condicionado para uma área de 50 metros quadrados. É. Ok. Pronto, sim senhor. João Marcelino e João Gavião, obrigado por nos terem mostrado o que é Passive House, como é que nós podemos ganhar conforto de uma forma consciente, calculada também, que é fundamental, as coisas serem calculadas, e que tenham muito sucesso e que ajudem todos os portugueses a viver um bocadinho melhor também. Ok? Ok. Obrigado. Obrigado. Ok. Foi um prazer receber. Ok, obrigado.